Meus queridos irmãos, primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versículos 1 a 6, é a parte cabida. Pedro vai falar a respeito da vida exemplar cristã e ele vai falar também sobre os deveres dos casados. Verso 1 diz-nos assim a palavra do Senhor: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como pisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Que Deus nos abençoe. Bênçãos de uma relação de obediência. Bênçãos de uma relação de obediência. Meus queridos irmãos, a cada dia que passa, o conceito de família, ele vem sendo discutido e também desenvolvido por vários segmentos. Contudo, para nós cristãos, para nós servos do Senhor, que temos uma vida pautada pela palavra de Deus, nós muito bem sabemos, então, que a família precisa ter seu início, seu desenvolvimento e a sua finalidade exatamente conforme os fundamentos lá estabelecidos pela Bíblia. E conforme a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, o casamento, ele então é uma aliança entre um homem e uma mulher, aliança esta firmada então na presença de Deus e de algumas testemunhas, através do qual esta nova família vai dar origem. E dentro desta nova família é interessante e é indispensável que cada parte desta família envolvida nesta união desenvolva bem o seu papel. Desse modo, meus queridos irmãos, para que um lar seja uma bênção, repito, cada parte envolvida, ela precisa desenvolver muito bem a sua função. Nos nossos dias, irmãos, as coisas parecem que têm mudado um pouco. Ou pelo menos têm ganhado um viés maior. Eu falo na área do materialismo. Porque muitos pais pensam que o seu papel de bom marido se restringe a se preparar para ter um bom salário, um bom trabalho, uma vida de sucesso, uma vida de realização, de modo que a família tenha a sua estabilidade.
Já dizem por aí uma frase, e eu agora repito, e ela cabe nesse momento, onde dizem que nenhum sucesso vale o fracasso de uma família. De modo, meus queridos irmãos, que a família ela é um projeto de Deus e ela é instituída para a glória de Deus, e para que isto possa acontecer de acordo com as Escrituras, repito, cada parte envolvida tem a sua função a ser desenvolvida. Entendido essa verdade, meus queridos irmãos, essa porção da carta em que nós acabamos de ler, ela está, então, agora inserida em um contexto onde a preocupação com o testemunho do povo de Deus estava em evidência. O nosso irmão Pedro, então, agora, ele orienta a que esses irmãos possam conduzir a sua vida de modo respeitável, de modo, então, que eles consigam honrar a Deus. A partir do capítulo 2 até o capítulo 3, no verso 12, você vai ver Pedro orientando os irmãos dessa forma. Pedro, ainda mais, os lembrava de que eles eram peregrinos estrangeiros dentro do capítulo 2. E ele fala que aos senhores, até mesmo aos insensatos, cabia a obediência, e então eram eles dados por Deus a eles. Se você for olhar no capítulo 2, os versos 18 a 25, Pedro os orienta e deixa para aqueles irmãos um modelo. Vocês devem imitar o exemplo de Jesus. Desse modo, nós chegamos agora à nossa perícope, onde Pedro afirma que as esposas precisam submeter aos maridos. Mulheres, verso 1. Sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que ele ainda, ou se ele ainda não obedece à palavra, ele seja ganho sem palavra alguma por meio do seu proceder. A ligação de igual modo, aí, ou sede vós, ou igualmente, na palavra mais sucinta, Pedro agora está dizendo que isso revela que esse texto está inserido ou dentro do contexto do que falamos já no capítulo 2, a partir do verso 13, versículos seguintes. Agora aqui Pedro ele está tratando da subordinação de uma criatura humana. Mais especificamente dentro do matrimônio. Ele está dizendo, irmãos, que assim como todos os cristãos deveriam se sujeitar às autoridades, quer sejam elas governamentais, assim como o servo se submete ao seu Senhor, Pedro agora ele está dizendo que as esposas deveriam se sujeitarem aos seus próprios maridos. Pedro está dizendo então agora, irmãos, também que essa sujeição ela está dentro de uma visão de que a pessoa que deveria se sujeitar, ela não quer dizer que ela não tenha vontade própria, ou que ela não tenha uma personalidade, não é disso que Pedro está falando. Também, meus queridos irmãos, nós não estamos diante de uma proposta onde o homem ele possa ter um controle ou uma vida de tirania para com a mulher, conforme nós observamos, porque o versículo 7, ele bota limite ao homem para que ele não faça para com a mulher mal, para que ele não oprima a sua esposa, de modo então agora que a semelhança pretendida nesta porção, irmãos, ela está aparentemente no motivo. Paulo está dizendo que a esposa precisa ser submissa ao marido pelo motivo do verso 13 do capítulo 2. Por causa do Senhor.
Está no alcance da aplicação. No verso 18 do mesmo capítulo, aos senhores ou aos maridos, está ligado à postura. A mulher deveria temer ao marido de forma saudável, ou de modo que ela não pudesse deixá-lo descontentes, e ela deveria fazer isso com temor a Deus, nos versos 18 ainda do mesmo capítulo. E se você for ver no verso 2 do nosso texto base, Paulo vai orientar isso. De modo que Paulo está trabalhando, Pedro, me perdoa, está trabalhando na perspectiva de um relacionamento saudável entre marido e esposa. E esse relacionamento saudável, meus amados irmãos, ele certamente vai resultar em grandes e longínquas bênçãos. É por isso que eu quero tratar nessa noite com você sobre essa temática de as bênçãos de uma relação de obediência. Nessa relação, meus queridos irmãos, o verso 1 diz que as mulheres precisam ou devem ser submissas ao vosso próprio marido. Aqui nós podemos afirmar, meus queridos irmãos, dentre algumas verdades, que a submissão da esposa é um mandamento e é também um apontamento, ou nós temos um apontamento dentro desse mandamento. Ao vosso próprio marido. Como que de forma crescente, meus queridos irmãos, Pedro, ele depois de dizer que do mesmo modo que os crentes deveriam acatar as autoridades governamentais, volto agora para o capítulo 2, a partir do verso 13, os servos aos seus senhores, dos versos 18 a 25, agora Pedro ele vai direcionar a palavra para as mulheres, para as esposas, e as ordena a se sujeitar aos próprios maridos. Ao contrário das duas sessões anteriores, meus queridos irmãos, esta porção ela contém instruções também para aqueles que têm autoridade sobre um grupo, ao qual Pedro dirige aos maridos, no verso 7. A ligação agora, de igual modo, vista aqui com a palavra igualmente, já falei aqui com os irmãos, evidencia que esse texto ele faz parte do contexto anterior. E nós agora observamos que o nosso irmão Paulo, no mesmo raciocínio, no capítulo 5 da sua carta aos Efésios, a partir do verso 22, ele vai falar isso para nós. De modo, então, agora que faz-se necessário considerar o significado básico da palavra submissão. Porque falar de submissão hoje é perigoso. Porque as pessoas não conhecem ou não sabem o que significa ser submisso. A maioria das pessoas entende submissão como a mulher está abaixo do marido, ou a mulher sendo o capacho do marido, mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia ensina. Não se trata então de uma sujeição sem vontade própria, mas de uma sujeição e de uma correlação correta entre o homem e a mulher e, consequentemente, da estabilidade, da função de um matrimônio. Também agora, meus amados irmãos, o nosso irmão Pedro, quando exorta as esposas a assim proceder, ele não evidencia uma contradição com a igualdade de direito e nem de gênero. Ele não está dizendo que a mulher é inferior ao marido e muito menos que ela é anulada ou tem de ser anulada, ou uma coadjuvante apenas, porque a tal ordenança ela deveria ser óbvia para os cônjuges crentes. Porque uma vez que as Sagradas Escrituras, meus amados irmãos, ela deixa claramente qual é a função do marido, qual é a função da esposa, e é interessante agora que certamente o homem poderia fazer uso de uma exortação em relação à mulher, no sentido de, por exemplo, desenvolver uma vida tirana.
E você vê isso por aí às vezes. Mas no versículo 7, conforme eu já falei, o homem ele é interditado. O homem cristão, ele não pode e não faz mal à sua esposa. Aos vossos próprios maridos, nós vemos agora aqui que Pedro ele vai direcionar a quem a mulher deve submissão. O N. Gruden, quando ele comenta essa porção, ele apresenta aqui uma opção que parece-nos bem mais interessante também. Quando ele fala do mesmo modo, modifica, ou seja, a ideia da submissão aqui, e agora, ele vai dizer agora que, tomando por base o verso 18 do capítulo 2, ele fala que os servos precisam ser submissos ao marido, ou o servo ser submisso no temor do Senhor, e não somente se for cordato, mas até mesmo aquele senhor que age com perversidade. É válido observar que Pedro, ele agora usou o verbo ser submisso agora, no original hipotácio, ou servo sujeitai, no capítulo 2, verso 18, e ele está dizendo agora, mulheres, do mesmo modo, cada uma de vocês seja submissa. Porém, a forma de expressão aqui, exatamente, é a mesma no texto original. Desse modo, nós estamos diante de uma ordem em ambos os casos. O que eu quero destacar aqui, meus irmãos, que vale perceber que Pedro ele não emprega a forma mais forte dessa palavra, que no original é katos, e ele está dizendo exatamente da mesma maneira. E ele não também vai dizer sede submissa em todas as coisas. Por que eu estou ressaltando isso, irmãos? Porque Pedro não está dizendo que as esposas elas precisam ter um relacionamento com os maridos igual os servos têm com seu senhor. Não está dizendo isso. A semelhança pretendida está aparentemente no motivo, conforme eu já falei. Por causa do Senhor. Portanto, o que nós precisamos de entender agora, que esse ensinamento ele tem um alvo maior. Ele tem uma finalidade suprema. Prosseguindo dentro desta ideia, a esposa crente, ela precisa ter um alvo. E ela não pode perder esse alvo de vista. E ela muito menos pode desistir desse projeto. A esposa crente, ela precisa ter, na verdade, a ideia em ser sustentada de que ela precisa ser instrumento de Deus para que o marido conheça Deus. Porque quem ama o marido de verdade, ou a esposa que ama o marido de verdade, ou aquele que ama o seu cônjuge, acima de qualquer coisa, ele deseja que Deus o salve. E ele ou ela precisa investir nesse projeto, precisa servir a Deus com integridade, conforme Josué diz, eu e minha casa precisamos servir ao Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. E para Pedro, irmãos, essa submissão ela precisa ser vista por meio de uma vida santa da esposa. Porque mesmo quando o marido ele não deseja estudar ou conhecer a palavra, mas por causa do proceder da esposa, aqui a palavra é ela sem palavra, né? E aqui pelo proceder da esposa, o marido precisa ser impactado de algum modo, ao ponto do seu coração ser despertado para que ele então venha querer a conhecer as verdades eternas do reino de Deus. Quando você olha para o final do verso 1 do nosso texto, capítulo 3, Pedro ele vai dizer algo interessante.
Sede submissa ao vosso próprio marido, para que ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Pedro, agora, ele vai também nos informar, irmãos, de como a esposa deve portar para com o marido. Como que a esposa, ela precisa se comportar para que ela seja instrumento de Deus para que o marido seja ganho para Cristo. Agora, eu me recordo e eu partilho com a igreja a ideia de William Barclay. William Barclay, quando ele comenta essa porção, ele diz que a pregação silenciosa de uma vida santa, ela é capaz de derrubar qualquer barreiras preconceituosa e ainda hostis daqueles que não são convertidos. A pregação silenciosa de uma vida santa. O trato da esposa para com o marido, irmãos, é um dos mais fortes e mais belo testemunho. E isto é evidenciado no quanto a esposa ama a Deus, teme a Deus, de modo que isto precisa ser algo eficaz para que o marido seja incomodado. A ideia é para que ela ganhe o marido sem palavra alguma. Não quer dizer que ela não pregue a palavra, não é isso. Mas, na verdade, Pedro está dizendo que o procedimento, a ideia e o comportamento dessa mulher precisa de inculcar na mente do marido o que essa mulher tem de diferente. Por que ela age assim? Por que ela responde assim? A mulher não pode querer que o marido seja crente na marra. Ela não tem esse poder. Não é pelo falar demais. O versículo 2 fala que ao observar. Olha que interessante. O marido não crente começa a observar a esposa crente. O marido presta atenção na vida da esposa. Ainda que ele não acate o que ela vai falar para ele, mas a conduta de vida santa e da forma como ela teme a Deus vai levá-lo a observar. Observar aqui refere-se a um olhar atento, a um olhar preciso por um certo tempo. Então, meninas, vocês aí que não têm um marido crente ainda, eles estão analisando vocês. Eles estão de olho no que você fala, como você responde, como você veste, como você se comporta. Vocês estão sendo avaliados. E é interessante que uma vida santa, ela sempre será vista naquela que leva Deus a sério. Portanto, a mulher cristã precisa levar Deus a sério. Ela é vista naquela vida que envolve com Deus e no tudo mais que interessa a Deus. Ou seja, a prioridade da sua vida é vista pelo seu marido. Portanto, agora no verso 3, Pedro vai dizer que não seja o adorno dessa mulher. Não seja o que é exterior. Não seja o frisado do cabelo. Não seja os adereços de ouro. Não seja o aparato da sua vestimenta. Que faça a diferença. Agora aqui, a segunda lição. À luz desse verso 3, nós podemos dizer que a submissão do coração é mais importante do que a beleza física.
Repito, a submissão do coração, ou um coração submisso, é mais importante do que uma beleza física. Você vai ver isso a partir do verso 4 agora. Seja, porém, um homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. É claro, meus amados irmãos, que uma mulher, ela deve buscar agradar ao homem. Isto por razões claras. Por exemplo, ela precisa fazer isso para que a admiração, para que o amor, para que o interesse do marido cresça. Cresça. E esse preocupar, ele não deve ser real todos os dias. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque esse preocupar, ele deve ser muito vivo, porque nós estamos como casais em um tempo de constantes lutas. E o marido precisa se preocupar também para agradar a esposa. Mas no caso aqui, Pedro está falando para as mulheres especificamente agora. Por que, irmãos, Pedro está dizendo isso? A história nos fala que não era comum às mulheres, principalmente no primeiro século, trabalharem fora. As mulheres não tinham vida pública, como as nossas esposas aí, né? Hoje tem. E nesse contexto, meus irmãos, muitas mulheres ricas, elas desenvolviam uma vida muito próxima de uma vida fútil. Por quê? Porque estas mulheres dedicavam todo o seu esforço em apenas cuidar do seu bem físico ou do seu corpo. Essas mulheres viviam dessa forma. Pedro chama então agora a atenção dessas irmãs crentes para que elas não seguissem esse modelo. Porque essas mulheres ricas e que, portanto, viviam de forma quase que fútil, eram mulheres extravagantes. É claro também que a mulher deve fazer a sua parte, ela tem que investir na sua beleza, tem. Contudo, elas precisavam considerar que não é esse o seu maior campo de investimento. Não é esse o verdadeiro adorno. Pedro, então, as convida, meus amados irmãos, a cuidar com todas as suas forças de algo oculto. Elas precisavam de cuidar do coração delas. Por quê? Então agora, cuidando do coração, esta mulher, ela então seria agora cuidadora, amável, alegre, fiel, amorosa. E o marido então seria atraído pelo seu jeito de notar. Aqui diz que ela deveria ter, se você olhar agora para o verso de número 5, essas irmãs esperavam em Deus, essas santas mulheres submissas ao próprio marido, e é curioso que elas tinham, irmãos, um espírito manso. Essas mulheres tinham um espírito sereno. E esse comportamento dessas irmãs, meus queridos irmãos, evidenciava de que elas estavam sendo trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. E Pedro, então, novamente convida essas mulheres a buscar o equilíbrio para a vida. Cuidem do corpo físico, sim, mas cuidem do mais essencial. Cuide do oculto, cuide do coração, não seja os adornos externos. Obedeça a prioridade. E no verso 5 e verso 6, é interessante que Pedro convida essas irmãs a mirarem em um exemplo do passado.
As santas mulheres que esperavam em Deus, parte B do verso 5, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Pedro, meus amados irmãos, ele convida essas irmãs a olharem para o passado, não porque essas irmãs do passado eram perfeitas, mas Pedro as convida a olhar para o passado, olhar para o comportamento delas, porque o comportamento delas era um exemplo. Pedro aqui aponta a nossa irmã Sara como modelo. Se você for abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18, no verso 12, você vai ver como ela chamou o marido. Interessante aqui, meus queridos irmãos, que não parece que nós estamos diante de uma obediência de apenas abaixar a cabeça, conforme isso fala. Sim, Senhor. Não é. Sara não dizia apenas sim, Senhor, para Abraão. Interessante aqui é que quando Sara chamava Abraão de meu Senhor, é a ideia da submissão. Porque quando Sara assim dizia, meus queridos irmãos, ela estava dizendo, olha, eu estou disposta a inserir na sua trajetória de vida, meu Senhor. Ou, Sara estava dizendo, Abraão, eu aceito a missão que Deus tem para você. E eu te sigo. Porque eu confio em Deus. E confio em você. Meus amados irmãos, Sara estava disposta a acompanhar Abraão conscientemente no caminho cego de Arã para a terra prometida. E Pedro, então, agora está a ensinar com esse exemplo, irmãos, que apenas as esposas cristãs, apenas aquelas mulheres que são servas de Deus, que têm a sua vida dirigida e controlada por Deus, elas vão estar dispostas a abraçar esta fé, a caminhar em obediência igualmente à nossa irmã Sara. Quando Sara chama Abraão de Senhor, significa que ela reconheceu o papel da liderança de Abraão dentro do matrimônio. As mulheres, então, irmãos, elas devem ser submissas aos seus próprios maridos, conforme diz o verso 5, da mesma maneira como Sara obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Pedro, meus queridos, não se refere a atos isolados. Pedro não está falando que Sara obedeceu uma vez e desobedeceu o restante. Ou que ela obedecia quando ela queria. Ou que ela obedecia quando era conveniente. Não, não é isso. Isso é visto no verbo principal aqui. Ambos esses verbos estão nos particípios do verso 5, indica que era um padrão continuado de procedimento de Sara. Ou no procedimento de alguém. Obedecer aqui equivale não apenas a um episódio, e sim no sentido de constância, no mesmo modelo que você vê quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 25. No mesmo modo que já que Cristo amou a igreja. O modelo do proceder da mulher cristã, deixado aqui para nós nessa noite, precisa levar então também a igreja a refletir no seu comportamento para com Deus. Em como nós estamos nos comportando para com Deus. As lições deixadas-nos
as mulheres no quesito da submissão da mulher, sujeitando-se aos seus próprios maridos, a igreja do Senhor Jesus hoje, ela precisa também entender que ela precisa se sujeitar ao Senhor. Do mesmo jeito que Pedro direciona que a mulher deveria ser submissa ao seu próprio marido, o povo de Deus também precisa de entender que hoje ele precisa, assim como a igreja do passado, dentre todos os outros deuses, apenas se sujeitar ao Senhor dos Senhores, ao Deus dos deuses, ao Senhor Todo-Poderoso. O testemunho nosso, como cristão, é tão ou mais eficaz do que aquilo que nós falamos. E nós podemos ver isso, irmãos, quando o servo do Senhor, quando a igreja do Senhor ama a palavra dele, quando a igreja do Senhor vive a palavra dele, quando a igreja do Senhor dignifica o nome do Senhor, honra o nome do Senhor com seus atos, com seus comportamentos. Portanto, não tem como eu e você, como cristão, servir a dois senhores. A sua vida, assim como a vida das mulheres que eram direcionadas pelos seus maridos, a nossa vida cristã, ela precisa ser direcionada para Jesus Cristo. E ele, como cabeça da sua igreja, ele, por muito amar a sua igreja, ele, por muito investir na sua igreja, nós precisamos aprender a dar ouvido à palavra dele. Obedecer à palavra dele. Ser submissa à palavra dele. Portanto, meus queridos, concluo nesta noite rogando ao Senhor que cultive na sua igreja um coração que agrade a Deus. Assim como esta esposa precisa cultivar um comportamento que agrade ao marido, para que ela ganhe esse marido, a igreja precisa cultivar esse coração que agrade ao Senhor. Porque, diferente dos homens, que muitas das vezes vê só o exterior, vê só aquilo que os seus olhos humanos enxergam, Jesus Cristo, ele vê mais do que nós. Ele não só vê o nosso externo, mas ele sonda os nossos corações. E é por isso que o nosso coração precisa estar também submisso ao seu senhorio. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que Ele nos guarde e que nós possamos obter essas bênçãos que decorrem de uma vida de obediência. E assim como as esposas precisam obedecer aos seus maridos, a igreja do Senhor precisa se sujeitar a Ele em obediência e santo temor. Que Deus assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.